Oi gente, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Renata e o vídeo de hoje é o vídeo número 1 de uma série de 3 vídeos onde falaremos do hemograma e os parâmetros dosados no hemograma. Então hoje falaremos de eritrograma. Se você curte, bora pro vídeo. A falar de eritrograma, é interessante a gente rever alguns conceitos, ok? As células contidas no sangue, elas são oriundas de uma célula medular conhecida como blasto. E esse blasto, ele precisa de sinais para que ele possa se diferenciar em todas essas células do sangue, como por exemplo, as hemácias ou os eritrócitos, os leucócitos e os megacariócitos, que vão dar origem aos fragmentos celulares, que são as plaquetas. No caso do eritrócito, é importante também a gente determinar que para a produção do eritrócito, nós temos um importante hormônio fazendo parte disso. Hormônio esse que é produzido lá no rim, chamado de eritropoetina. Então, dependente da necessidade do seu organismo, eu tenho a produção de eritropoetina e, consequentemente, o incentivo da medula óssea para a produção dos eritrócitos. Essa célula, ela passa por vários processos de maturação, até que ela fique madura para a sua função de transporte de gases, como por exemplo o oxigênio. Ok, vamos então aos parâmetros dosados no eritrograma. Nós temos o total de eritrócitos ou hemácias, que pode vir no laudo como RBC. Nós temos a hemoglobina, que seria o conteúdo que está dentro dessa hemácia, a proteína contida dentro dessa hemácia, a qual tem a função do transporte de gases, como por exemplo o oxigênio. Então, através dos vasos, esse oxigênio ligado a essa hemoglobina vai ser distribuído aos tecidos. O hematócrito, que nada mais é do que o total de hemoglobina dentro do total do sangue analisado. Nós temos também os índices hematimétricos, que são calculados, na verdade, não dosados, que eles vão determinar, por exemplo, no caso do VCM, o volume corpuscular dessa hemácia, ou seja, o tamanho dessa hemácia. Quando essas hemácias estão em tamanhos normais, elas serão chamadas de normocíticas. Quando elas estão menores do que o tamanho normal, elas serão chamadas de microcíticas. E quando elas estão acima do valor de referência, elas serão chamadas de macrocíticas. No caso do HCM e do CHCM, nada mais são do que uma análise da coloração dessa hemácia, ou seja, uma hemácia com uma coloração ideal dentro dos valores de referência em relação ao HCM e CHCM é uma hemácia normocrômica. No caso dessa hemácia estar clara demais, pálida demais, ela vai ser chamada de hipocrômica. No caso dessa hemácia estar corada demais, ela vai ser chamada então de hipercrômica. Além dos índices hematimétricos que são calculados, eu tenho também o RDW, que seria a amplitude de distribuição eritrocitária. O que seria isso? Para a gente não confundir, vamos voltar aqui um pouquinho no VCM, que eu falei para vocês, que é aquele que vai determinar o volume da hemácia. Ou seja, se a hemácia está pequenininha demais, o VCM vai estar abaixo do valor de referência. Agora, o RDW, o que ele vai analisar? A homogeneidade dessas hemácias, e ela vai distribuir isso para mim em porcentagem. Por exemplo, o valor de referência normalmente é até 15% de RDW. Então, o que esse RDW quer dizer? Até 15% a gente imagina que essas hemácias têm uma diferença mínima entre elas em relação ao tamanho de até 15%. Quando o RDW está acima do valor de referência, por exemplo, 18, 19, 20%, isso quer dizer que essas hemácias não estão homogêneas em relação ao tamanho. Por exemplo, eu vou ter hemácias pequenas demais e hemácias grandes demais. Então, o VCM analisa a média,
Então, na média, a maioria está pequena, então ela vai soltar o VCM abaixo do valor de referência, tá? Agora, se mesmo tendo a maioria dessas pequenas, eu ainda tiver umas hemácias bem grandes, aí eu vou ter então o RDW acima dos 15%, ou seja, essa homogeneidade ela sai do parâmetro e está acima do valor normal. Eu tenho alguns parâmetros que estão relacionados às formas dessas hemácias e a diferença nessas formas vai ser chamada então de poiquilocitose. Renata do céu, achei que só tinha esses nomes, são tantos nomes e eu vou ter que gravar tudo isso? Olha, um bom analista sim. E ao longo do processo você acaba assimilando isso rapidamente, não se preocupem. Inicialmente são coisas novas, mas depois acaba virando rotina e acaba ficando fácil. Agora, só para deixar um gostinho aí na mente de vocês, eu vou colocar aqui algumas diferenças nas morfologias dessas hemácias. Olha só. Aqui nós temos uma hemácia em alvo. Aqui nós temos um eliptócito. Aqui nós temos um dacriócito. Aqui uma hemácia em forma de foice ou drepanócito. E eu tenho vários outros formatos relacionados aí aos eritrócitos. Agora, ótimo, aprendi tudo isso, sei quais são esses índices, decorei tudo isso. Agora, para que eu vou utilizar tudo isso? Qual é o tipo de diagnóstico feito com essas alterações? Quando a gente fala de anemia, nós temos alterações de quantidade de hemoglobina, assim como hemácia. Então, nós temos diminuição de hemoglobina, assim como hemácia. Então, se eu tenho uma diminuição na hemoglobina, isso pode estar relacionado com a falta de hemoglobina ou a deficiência na própria proteína, ou seja, às vezes a conformação dela está diferente e ela não tem uma capacidade de transportar os gases corretamente. Então, por isso que a gente fala que o paciente, quando está com anemia, ele tem cansaço, ele tem falta de vontade de fazer as coisas, enfim, ele é pálido, as pálpebras, por exemplo. Isso quer dizer que eu tenho diminuição de hemoglobina. Então, ele vai estar descorado, ele vai estar pálidozinho, porque eu tenho diminuição da cor, lembra aqui, ó, do HCM, e ele vai estar cansado porque ele tem deficiência no transporte de oxigênio. Então, esse hemograma, ele consegue determinar para mim se eu tenho uma anemia microcítica, se eu tenho uma anemia macrocítica, se essa anemia é hipocrômica, mas ele não consegue determinar para mim se é uma anemia por falta de ferro, se é uma anemia por falta de vitamina B12, ele não consegue determinar isso. Então, isso a gente precisa imaginar que o hemograma ou o eritrograma, ele é um norte para o médico. Olha, eu estou observando aqui que é uma anemia microcítica, então pode ser por deficiência de ferro. Então eu vou pedir a dosagem do ferro. E aí sim, esse exame então pode ser um exame complementar ou definitivo. E aí ele fecha o caso e medica o paciente. A mesma coisa acontece com as hemoglobinopatias. O médico consegue determinar algumas alterações, porém ele não sabe que tipo de hemoglobinopatia. Se a anemia é falciforme, ele não consegue saber, por exemplo, se é uma talassemia, ele não consegue saber isso. Então ele tem uma ideia devido às alterações dos parâmetros, porém ele precisa pedir, por exemplo, um exame complementar ou definitivo, que seria uma eletroforese de hemoglobina, por exemplo. E aí, em si, ele consegue fechar, determinar qual é a disfunção dessa hemoglobina, qual é a hemoglobina presente ali e se existe ou não a necessidade de um tratamento. Toda vez que a gente fala de anemia, a gente associa a diminuição de hemoglobina e diminuição de hemácia. Algumas anemias, principalmente as carenciais, eu vou ter alteração de todos os índices do eritrograma, ou seja, tanto hemácia, hemoglobina e hematócrito, quanto os índices hematimétricos e RDW. Agora, eu tenho algumas anemias que eu não tenho alteração de índice hematimétrico. Como eu falei para vocês, os índices eles vão verificar o tamanho e a quantidade de hemoglobina cor dessas hemácias. No caso de um paciente que está perdendo sangue, ele não necessariamente vai ter a cor das hemácias que sobraram lá e nem o tamanho dessas hemácias modificado.
Então, nesse caso, eu teria somente alteração desses 3 índices iniciais. Então, imaginem, não é regra que todo paciente que tem anemia ou hemoglobinopatia que tem alteração de todos os índices do eritrograma. Perfeito! Então, se você gostou desse vídeo, só não pode esquecer que além do eritrograma, nós temos leucograma e plaquetograma e eles serão abordados no próximo vídeo. Então, se você curtiu esse vídeo, se inscreve aqui no canal, me segue lá nas redes sociais. Se você quiser, deixa a sua pergunta aqui nos comentários e não se esquece, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!